Lula na ONU, um tremendo vexame. O que está por trás disto? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Lula esteve na ONU e passou a maior vergonha e, claro, envergonhou a nação inteira, porque ele é o presidente da República e ele está ali representando. Ele é chefe de governo e é chefe de Estado. A pergunta é, por que tudo isso aconteceu? Lembremos-nos, no geral, que ele foi atacado indiretamente pelo Bukele, pelo Milei, pelo Netanyahu e, de certa forma, ninguém ali das grandes ditaduras do mundo, mencionaram nada acerca dele. Então ficou muito claro que o presidente Lula, ele defende ditaduras, ele defende atos que são contrários à democracia e isso também faz com que ele venha apoiar a nações que utilizam da violência para simplesmente tomar território ou destruir a nação, como tem acontecido nas guerras aí no mundo, Me refiro à Rússia e Ucrânia e a Israel e o Hamas e Hezbollah. Agora, por que isso? Por que existe essa atitude, essa visão? Ela está muito ligada ao que acontece aqui no Brasil, por exemplo, por parte da esquerda. Não podemos nos esquecer a forma como os criminosos são tratados. Vejam, na favela do Rio de Janeiro, por exemplo, foi proibido as missões policiais, ou pelo menos ao fazê-la deveriam avisar, deveriam antecipar, enfim. Então você percebe aí uma atitude, no mínimo, estranha. Discursos como, um rapazinho que rouba um celular para tomar uma cervejinha, isso não é nada. Aí você vê uma professora, dita professora de filosofia, dizendo que existe uma lógica do assalto, porque essas pessoas que assaltam são vítimas. Na verdade, elas estão reagindo contra a agressão do capitalismo. A pergunta é, por que isto? Por que se apoia uma nação como Rússia, que invade a Ucrânia e simplesmente desumaniza as pessoas envolvidas nessa guerra e que são vítimas, na verdade, de uma agressão, de um ataque? Por que isto? O mesmo acontece com a criminalidade. Isso é muito simples, porque esse é o processo revolucionário da esquerda. Ora, vejam bem, quando Karl Marx ele traz a sua proposta de socialismo, sempre lembrando, eu tenho discutido isso aqui, existem vários tipos de socialismos, não é só o marxismo que é um socialismo. Agora, todo socialismo ele é coletivista, ele é autoritário, ele demanda um Estado gigante. Então, não importa se é nazismo, se é fascismo, se é positivismo, todo socialismo, de certa forma, ele permanece sempre igual. Mas tomando o socialismo de Karl Marx, ele dizia que a libertação, o alcance do mundo perfeito se daria pela superação da classe capitalista, mas ao mesmo tempo a superação também da classe proletária. Os proletariados deixariam de sê-lo. Então você tem aí uma briga, uma luta, uma guerra entre duas classes sociais, o trabalhador e o patrão. Então esse trabalhador iria se revoltar, criar um processo revolucionário, destruir o seu patrão, mas ao mesmo tempo ele também acabaria com a sua classe, porque ele deixaria de ser proletário. Ele passaria a estar no protagonismo da história, assumindo uma ditadura de governo até que o Estado ele desaparecesse e tivéssemos um mundo comunista. É claro que isso não deu certo, isso gerou no século XX grandes estruturas assassinas, como o comunismo na União Soviética, na Coreia do Norte, em Cuba, enfim, por aí vai. E aí isso gerou, obviamente, um desconforto aos intelectuais de esquerda, e eles então criaram novos caminhos, novas modalidades. E a que mais vigora hoje é a chamada a concepção identitária, ou seja, essas teorias identitárias, esse marxismo cultural. E dentre os vários aspectos, ou seja, eles trouxeram da classe
para os grupos minoritários, chamados minoritários. Então agora o responsável por essa revolução, por essa transformação, pela morte do capitalismo, não é mais uma classe de trabalhadores, mas sim uma classe minoritária. E aí eles incluem os chamados vários grupos identitários. Dentre estes, como a Horkheimer, por exemplo, da Escola de Frankfurt, estabeleceu, dentre esses grupos existem os marginais, existem os bandidos, os assassinos, assaltantes, enfim. Por quê? Porque eles vão colocar em risco o sistema capitalista. Então, o bandido, quando ele age na sociedade, ele está, de fato, lutando. Há uma luta metafísica, por assim dizer, dele contra o sistema capitalista. Então, é por isso que sempre o agressor, o bandido, o assaltante, ele vai ser protegido pela esquerda. Sempre. Ele sempre será, inclusive, celebrado pela própria esquerda. Então, isto não é apenas uma atitude de corrupção, seja da moral, seja da alma, seja financeira. Não é só isso, mas é também um projeto. Muitos esquerdistas não conhecem a fundo, do ponto de vista intelectual, esse projeto revolucionário, mas eles embarcam nas afetações morais. Então, não, porque o bandido, o assaltante, ele é vítima da sociedade, ele, né, então ele é um coitado, etc. Então ele vai por esse caminho, mas muitos sabem do projeto, que é de fato o projeto revolucionário. E isso se espraia também para as nações, ou seja, isso não diz respeito apenas à sociedade, ou seja, aquele bandido, aquele marginal que age na sociedade, mas isso também cresce para as nações. Isto porque o Mussolini, quando ele instaura o fascismo na Itália, obviamente influenciado pelo intelectual italiano Gentili, ele vai dizer que não existe classe operária, e a classe proletária e classe opressora capitalista. Não, ele vai dizer que existem nações. Então ele traz da classe para a nação, daí o seu nacionalismo exacerbado. Então ele diz que existem nações proletárias e nações capitalistas, opressoras e imperialistas. Então essa visão aqui dessa esquerda cultural, dessa esquerda identitária, ela parte também para essas discussões de nações. Então você vai ter nações que irão, obviamente, contribuir com este processo revolucionário. E aí você toma, por exemplo, dentro do cenário mundial, vamos dizer, essa aliança que existe, ora explícita, ora implícita, ora demonstrada, ora escondida, entre Rússia, China, Irã, esses países, essas nações e os seus satélites, né? A Cuba, a Nicarágua, a Venezuela, enfim, esses países satélites aí, e aí você percebe que existe um projeto, que é um projeto de dominação. Então, na verdade, a ideia é que a Rússia, na verdade, a ideia não, mas a ideologia é que a Rússia ela foi levada a esta guerra, que esses grupos terroristas são levados a essa guerra, são forçados porque são oprimidos de alguma maneira, ou porque teve algo seu furtado, roubado, e por aí vai. É aquela ideia, né? A Ucrânia foi invadida porque ela pediu isso, vamos dizer assim. Isso, inclusive, cabe dentro de espaços bem menores, espaços individuais. Um candidato à prefeitura que se diz de direita e conservador de São Paulo, ele levou uma cadeirada. E o que as pessoas diziam? Não, ele pediu isso, ele provocou. Ou seja, fazendo uma equivalência absurda entre um ataque verbal, que aí você tem a lei, você pode processar, etc., e um ataque físico. O ataque verbal, ele não mata, ele não tira a vida de ninguém em si, mas um ataque físico, sim, pode tirar a vida, pode trazer sequelas para o organismo, enfim. Então é isso, essa é a mentalidade revolucionária, essa mentalidade que de fato olha para o final como essa transformação social, essa transformação
que deve sempre existir. Então isso vai no nível individual. Então o cara levou uma cadeirada, então ele pediu para isso, né? Ele levou uma facada, ele pediu para isso, né? Ele fala muita asneira, etc, etc. Vai para o ambiente social, não, o cara é assaltado, o cara é assaltante, é bandido. Não, mas ele é vítima daquele a quem ele assalta em certa medida, porque ele é vítima do capitalismo sangrento, etc, etc. Quando você vai para as nações, é a mesma coisa. Essa nação ela tem o direito de invadir, de matar, de causar terrorismo, porque ela é vítima de um processo, né, seja geográfico, seja étnico, seja o que for, então ela tem esse direito de invadir e fazer aí as suas atrocidades, realizar as suas atrocidades. Então esse foi o espírito de Lula lá na ONU, esse foi o espírito de Lula, tanto que quando Netanyahu falou, ele se ausentou, ele saiu. Não mencionou a Venezuela uma vez sequer, nem menciona também outros países que são absurdamente autoritários. E aí rompe relações com a Argentina, rompe relações com países que são democráticos, países que lutam contra esse estado de coisas, desconsiderando inclusive as questões comerciais. Em contrapartida, em países como a China, ele ultrapassa as questões comerciais, que sim dizem respeito e interesse de qualquer nação, e passa para a ideologia, passa para a defesa ideológica, né, da Rússia, da China, do Irã, enfim, desses países aí. Então, essa é a mentalidade. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que já é inscrito, dá uma checada. Se você não é inscrito, se inscreva, C, ou seja, compartilhe, curta e comente. Faça comentários aqui. O que você achou do Lula lá na ONU? O que você tem achado dessas questões que envolvem as individualidades, a sociedade e as nações, né? Faça aí seu comentário, vai ser interessante poder ler aí o que você pensa. E até a próxima.